Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que definiu se quando uma pessoa se recusa a obedecer uma ordem legal de parada por um agente público, quando ela está dirigindo na rua e o policial vai lá e fala para ela parar por alguma fiscalização que está sendo feita, e essa pessoa desobedece, tenta fugir, se isso vai configurar um crime de desobediência previsto no Código Penal e que tem pena privativa de liberdade, ou se isso vai configurar uma desobediência à autoridade de trânsito e simplesmente incorrer numa multa já prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Teve divergência de entendimento entre os ministros nesse caso, então é um debate muito interessante e já quero saber aí, quero que você vá pensando qual que é a sua opinião, porque a gente vai analisar agora a decisão do STJ sobre esse tema, para que você possa então fundamentar muito bem a opinião que você tiver formado aí. Para quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP e professora universitária. Aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais, porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Antes de a gente começar a análise desse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse assunto. Bom, vamos lá. Esse caso, então, ele tem origem numa situação em que a pessoa que tinha cometido um crime de roubo estava em fuga e os policiais estavam na rua buscando justamente a pessoa que tinha cometido esse crime, mandaram o carro dessa pessoa que eles suspeitavam que era dessa pessoa parar. E como essa pessoa tinha cometido o crime, ela não obedeceu, porque ela sabia que isso ia fazer com que ela fosse encontrada e fosse presa. Então ela tentou fugir. E aí ela foi condenada em primeira instância, tanto ao crime de roubo quanto ao crime de desobediência, ambos previstos no Código Penal. Em segunda instância, a pessoa que foi condenada, a defesa dessa pessoa, conseguiu afastar a pena por crime de desobediência, sob a alegação de que ela simplesmente estava no seu direito de autodefesa, para ela não se auto-incriminar quando ela se recusou a obedecer a ordem de parada. Então, no acórdão de segunda instância, ficou consignado o seguinte na ementa: crime de desobediência, reconhecimento da atipicidade da conduta de ofício, aplicação do princípio da garantia do status libertatis e da vedação à autoincriminação, absolvição decretada somente com relação, então, ao crime de desobediência. E isso deu origem ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, que alegou violação ao disposto justamente no artigo 330 do Código Penal, que fala sobre o crime de desobediência, sob o argumento de que a conduta do recorrido deveria ter sido considerada típica. O que fala esse artigo 330? Desobedecer a ordem legal de funcionário público, pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Vamos então começar a analisar o voto do ministro relator. Não vou ainda dizer qual voto que prevaleceu, mas vamos lá. Então ele vai começar o voto dele relembrando que o Ministério Público busca o restabelecimento da sentença condenatória no ponto em que entendeu que a conduta perpetrada pelo ora recorrido se amoldou à figura típica prevista no artigo 330 do Código Penal, que fala sobre o crime de desobediência. E aí a defesa, ela sustenta que esse tipo penal, o crime de desobediência, é um crime subsidiário, que deve se aplicar somente quando não houver previsão de sanção específica em caso de descumprimento da conduta nele descrita. Por que ele está falando isso? Porque ele está querendo dizer que o Código de Trânsito Brasileiro já teria uma multa para o caso de desobediência nessa situação de parada de carro, de ordem de parada de veículo. O que fala esse artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro? Ele fala especificamente desse caso: desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes é uma infração grave que tem como penalidade a multa. Então, o que a defesa da pessoa que foi condenada, mas que teve essa condenação do crime de desobediência afastada em segunda instância, está falando, é que ele só tem que ser condenado ao pagamento da multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro e não também ser penalizado pelo crime de desobediência previsto no Código Penal, porque já existe essa sanção específica no Código de Trânsito Brasileiro. E, além disso,
A defesa também vai alegar que o fato de o recorrido ter descumprido ordem de parada emanada por policiais para evitar a prisão por outro crime cometido, que foi o roubo, não poderia configurar o delito previsto no artigo 330 do Código Penal, uma vez que sua criminalização conflitaria verticalmente com o direito fundamental ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo. Então, basicamente, eles estão falando que ele podia sim cometer essa outra infração, vamos chamar assim, para evitar de ele ser encontrado por conta do outro crime que ele cometeu, que foi o roubo. Então, mais ou menos de acordo com essa tese, qualquer outro crime que for cometido para evitar a condenação num crime anterior, justamente para não se auto-incriminar, seria válida. Basicamente, essa é a tese que, inclusive, foi adotada pelo Tribunal de Segunda Instância que deu origem a esse recurso especial. E aí, para começar a fundamentar o seu entendimento, o ministro relator vai dizer que esta Corte Superior possui orientação firmada no sentido de que o descumprimento de ordem legal de parada emanada em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, deve configurar o crime de desobediência conforme foi reconhecido no caso pelo juízo de primeira instância. E aí ele vai citar diversos julgados que adotaram esse entendimento e nos quais foram colocadas alguns fundamentos. Por exemplo, o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência da ordem legal. Então a pessoa tem sim direito de ficar em silêncio se ela for encontrada. Essa pessoa que cometeu esse roubo, ela tinha que ter obedecido a ordem de parar o veículo e ela poderia aí ficar em silêncio para não se autoincriminar, mas não cometer um outro crime, uma outra infração para se defender do anterior. Os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo não são absolutos, razão pela qual não podem ser invocados para a prática de outros delitos, que, a meu ver, faz bastante sentido. E aí o ministro vai falar que, inclusive, é digno de nota que o entendimento segundo o qual o indivíduo, quando no seu exercício de defesa, não teria a obrigação de se submeter à ordem legal oriunda de funcionário público, pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar ou até mesmo impedir o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública. Conclui-se, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal brasileiro. E aí, até agora você está concordando com o voto desse ministro? Será que ele prevaleceu? Ou será que o voto que eu vou analisar agora foi o que prevaleceu? Vamos ver. Aqui no começo já está a resposta. O voto do ministro Arlindo Menezes foi o voto vencido. Mas vamos ver quais foram os argumentos que ele utilizou para falar que não deveria configurar o crime de desobediência. Ele fala: nessa matéria tenho posição um pouco diferente. Essa distinção entre uma atuação de policiais em uma atividade de trânsito e em uma atividade de policiamento ostensivo, além de casuística, soa como artificial. Por que ele está falando isso, gente? Porque ele está querendo dizer que o entendimento adotado pelo ministro relator, que foi o que prevaleceu, vai causar uma confusão, porque, na verdade, o que foi entendido foi que quando existia esse policiamento ostensivo para evitar crimes ou para ir atrás de pessoas que cometeram crimes, aí configura crime de desobediência. Mas a jurisprudência do STJ tem o entendimento de que quando for uma desobediência à ordem da autoridade de trânsito, quando está só na questão do trânsito lá, isso só vai gerar uma multa e não o crime de desobediência. Então ele está falando que isso gera uma insegurança jurídica. Ele fala: o que seria policiamento ostensivo? Cuida-se de um conceito vago, ele está querendo dizer que é um conceito vago, que vai exigir uma série de complementos fáticos que tornam, na minha visão, na visão dele, insegura a aplicação da lei penal em um caso como o presente. Acho que não deve haver essa distinção. Em se tratando de policiais na rua vigiando o trânsito, às vezes com esse viés de policiamento ostensivo, às vezes não, a recusa da parada já pode ter tratamento penal e punição administrativa no Código de Trânsito brasileiro. Não vejo necessidade de enquadrar eventual descumprimento de ordem de parada como desobediência nos termos do Código Penal apenas por se tratar de policiamento ostensivo. O ótimo penal seria que o crime de desobediência só ocorresse em situações como as que menciona o eminente defensor público, de ordem legal documentada de um servidor público, emanada de um processo. E aí ele conclui falando que parece-me ser melhor darmos resultados mais profícuos que não chamem o direito penal para uma situação dessa e que fiquemos apenas com o Código de Trânsito brasileiro, o qual tem multa para essas situações.
O que ele quis dizer, então? Ele quis dizer que a pessoa não vai saber se ela tá cometendo um crime previsto no Código Penal ou se ela desobedecer a ordem de parada, uma multa só sujeita a uma multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Porque a pessoa que tá lá recebendo a ordem de parada não sabe se o policial tá numa situação que ele tá só lá gerenciando o trânsito ou se ele tá numa situação de policiamento ostensivo. Como a pessoa vai saber essa diferença? E aí o meu conselho é, nunca recuse, nunca desobedeça uma ordem de um policial na rua, porque aí você vai estar sujeita a essa possível diferença de interpretação. Será que vão entender que era só uma questão de trânsito ou vão entender que era realmente um policiamento ostensivo e você vai estar sujeito ou sujeita a cumprir uma pena por crime de desobediência? Melhor sempre cumprir uma ordem emanada de um funcionário público. Como eu adiantei, então, esse último voto que a gente analisou foi vencido, e por maioria, então, deram provimento ao recurso especial do Ministério Público, e como sempre nesses casos, fixaram a seguinte tese: a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. E você, qual que é a sua opinião? Você concordou com o ministro relator que teve o voto vencedor ou com o ministro que teve o voto vencido? Você acha que a pessoa tinha que estar sim sujeita ao crime de desobediência ou só a multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro? Na minha opinião, o voto vencedor está correto, porque eu não acredito que uma pessoa que cometeu um outro crime possa praticar um outro delito para não se autoincriminar no crime anterior que ela praticou. Mas então é isso, espero que tenha gostado. Se ficou com quaisquer dúvidas, deixa aqui nos comentários. E não se esqueça de novo de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar sobre esse tema. Muito obrigada e até a próxima!